Continuaremos a caminhar junto com estes grandes personagens bíblicos e aprendendo com eles o nosso próprio caminho com Jesus. Entendendo cada vez mais essa dinâmica onde Jesus se coloca como o caminho para um relacionamento com Deus e esse mesmo caminho de um Deus podendo nos encontrar, um caminho de mão dupla, onde aprendemos também através das experiências vividas por esses personagens bíblicos, dinâmicas importantes, práticas essenciais para a nossa vida como discípulo de Jesus. Aprendemos com o caminho de Abraão, escalando o Monte Moriá, que a jornada com Jesus, esse caminho de Jesus, é um caminho de fé. Mas toda fé será provada para que ela se torne cada vez mais genuína. Porque somos tentados a adicionar à nossa fé atalhos que nos levam para caminhos mais fáceis, quando Jesus nos chama para trilhar um caminho que não necessariamente será o mais fácil. Olhamos para a história de Moisés, já no final da sua vida, ali nas campinas de Moabe, tendo a oportunidade de olhar e vislumbrar a terra prometida. Mas ali também era onde Moisés termina o seu caminho. E nós aprendemos com Moisés quão importante é a prática da obediência, de estar atento àquilo que Deus está nos ensinando. Todo o último livro escrito por Moisés, Deuteronômio, é esse alerta para que nós não esquecemos os mandamentos, para que possamos dar prioridade a esta prática obediente da adoração ao Senhor. Olhamos para Davi semana passada. Davi já num momento em que seu caminho era o palácio em Jerusalém. E ali num momento de ócio, quando deveria estar atento a um período em que os reis se posicionavam em guerras, em grandes batalhas, Davi abre uma brecha na sua história e a mancha com um pecado horrível, sendo confrontado então pelo profeta Natã. E ali nós aprendemos que nessa dinâmica do caminhar com Jesus, teremos momentos difíceis de queda, teremos momentos em que seremos contaminados pelo pecado, cairemos em tentação, mas podemos recorrer a esse Deus, o mesmo Deus de Davi, que olha para este rei e o vê como um homem segundo o seu coração. Ele quer também ter essa mesma experiência conosco, nos vendo homens e mulheres segundo o seu coração, não porque são perfeitos, mas que na sua imperfeição reconhecem a sua dependência total em oração, na busca pelo perdão, pela reconstrução da história, buscando a restauração. A história de Davi nos ensina que o caminho de Jesus, de uma vida de oração, de intimidade com Deus, onde a vida exterior muitas vezes vai mostrar as suas manchas, as suas dores, as suas cicatrizes, mas na intimidade com Deus é onde nós podemos buscar a cura, podemos buscar o renovo e a esperança para seguir em frente nesse caminho. Hoje quero trazer mais um desses grandes homens de Deus. Quero falar de Elias, o tesbita. Talvez entre os profetas, aquele que é o mais conhecido, o mais popular. A história de Elias e Moisés são histórias que se relacionam muito. São dois grandes personagens do Antigo Testamento. Se a história de Moisés é uma história narrada a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ter a história de Elias sendo narrada em pouco mais do que 7 capítulos, mas extremamente significativos e importantes, e quero fazer hoje uma revisita a essa história. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, é a nossa primeira citação de Elias
época em que Israel era dirigida pelos reis, Deus levanta agora um profeta. E a história de Elias começa em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, onde ele diz: Ora, Elias de Tisbe, ou Elias o Tesbita, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante a minha palavra. A história de Elias começa de uma hora para outra, sem muita introdução, já entrando na presença do rei ali atual, o rei de Israel, o rei Acabe, e trazendo uma pregação muito pequena, de poucas palavras, mas muito importante em significado. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Para início do nosso estudo, precisamos entender que o próprio nome Elias já traz um testemunho profético. Elias significa: meu Deus é Yahvé, meu Deus é Javé. Elias significa: meu Deus é Yahvé, ou seja, o nome que foi revelado a Moisés no Monte Sinai, ali na sarça ardente. O nome que Deus se identifica e mostra: eu sou, para Moisés, é o nome agora que é usado para identificar esse profeta. Meu Deus é Yahvé. E o interessante é que, como eu disse, Moisés e Elias se tornam personagens importantíssimos na história da revelação do Antigo Testamento. E se não bastasse isso, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 17, nós vamos ver ali um texto bastante conhecido, onde Jesus sobe também num monte. E naquele momento há a transfiguração. Diz o versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse acontecimento extremamente simbólico, no início do ministério de Jesus, traz uma importante mensagem para nós, onde Jesus, o Filho de Deus, é o cumprimento de tudo que havia sido predito pela lei e pelos profetas. A lei representada por Moisés, os profetas representados por Elias, como se toda a revelação que foi dada ao povo judeu, a partir da pessoa de Moisés e de Elias, diante de Jesus, mostram e simbolizam que Jesus é o Filho de Deus. E se não bastasse isso, uma própria voz que vem do alto declara: Este é o meu Filho, que me dá muito prazer, ouçam-no. É como se Moisés e Elias apontassem para Jesus e dizendo: Jesus é o caminho, sigam este homem,
Sigam este Deus. Ele é a revelação. Yahvé se revela agora através deste homem, Jesus Cristo, Nazareno. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Voltamos agora para o nosso texto. Guarde essa transfiguração, nós voltaremos a ela mais tarde. Na história de Elias, nós vemos um momento extremamente difícil da história de Israel. O reino de Israel, na verdade, é um reino dividido. Depois de Salomão, aquele que foi o sucessor de Davi, as coisas começaram a não funcionar como deveriam. Houve disputas políticas e houve uma separação. 2 tribos ao sul mantiveram-se alinhadas aos sucessores de Davi, mantiveram ali a capital em Jerusalém, e o nome que foi dado àquele reino se chamou-se então Reino de Judá, pois eram as tribos de Judá e Benjamim reunidas ao redor do templo em Jerusalém. Mais 10 tribos, já mais ao norte, ali na Palestina, não romperam as suas ligações com Jerusalém e organizaram um novo reino, conhecido como o Reino do Norte, o Reino de Israel. 50 anos depois dessa divisão, Elias agora surge diante do rei Acabe. O rei Acabe é um rei do norte. O pai dele havia construído Samaria. O pai de Acabe havia sido um rei poderoso e que constituiu uma nova capital para o reino do norte, para que o reino do norte tivesse também a sua cidade santa, assim como Judá tinha Jerusalém. Israel, reino do norte, precisava ter a sua cidade santa. E essa cidade santa se torna Samaria. Mas o pai de Acabe também não era um homem tão fiel e alinhado com a lei de Moisés. Rapidamente, eles foram se tornando idólatras. E a própria cidade, a capital do reino, Samaria, se torna uma cidade idólatra. Uma cidade onde existem outros templos dedicados a outros deuses. E é nesse momento que aparece agora Elias. Acabe é o rei. E Acabe tem uma situação interessante, porque Acabe, ele casa com uma princesa fenícia, cananeia, chamada Jezabel. E nesses acordos políticos que envolviam os casamentos, Jezabel agora está em Samaria e ela se torna um instrumento diabólico para introduzir a adoração ao deus Baal e a uma deusa Azerá. Baal como sendo um deus principal e Azerá ali a consorte de Baal. Juntos, eles eram os deuses que os fenícios identificavam como o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus que os supriria, que cuidaria e estaria de alguma maneira suprindo as necessidades de Israel. E quando Elias, então, ele vem e confronta agora Acabe, ele fala justamente sobre ataca justamente uma das expectativas que a nação de Israel tinha ao adorar Baal, que ele providenciasse os cuidados necessários para que a natureza pudesse frutificar e dar os frutos. E a palavra que Elias traz é uma palavra de confrontação, onde ele diz que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que Elias está querendo dizer para Acabe é dizer, vocês estão seguindo um Deus, onde vocês colocam toda a expectativa que vocês têm nesse Deus, mas eu vou dizer a verdade para vocês, o Deus
que eu declaro com o meu nome, meu Deus é Yahvé, este Deus está declarando que Ele tem o poder sobre a chuva e sobre todos os recursos naturais. E enquanto Ele não quiser, nada vai acontecer nessa terra. E nos anos seguintes não vai haver chuva. E a mensagem é rápida, e Elias parte correndo, ele não fica ali esperando. Acabe talvez não entendeu direito aquela mensagem, mas a esposa Jezabel entendeu. A ponto que o texto vai dizer que Jezabel começa a perseguir Elias, porque Elias está confrontando o status quo daquele momento. Até que acontece algo que vem se tornar um grande desafio. Depois de muita seca, de fome, Deus envia novamente Elias até Acabe e convoca Acabe, já no capítulo 18, e todo Israel, para irem até um monte chamado Monte Carmelo, para um grande desafio. O culto ao Deus Baal era um culto que envolvia não só sacrifícios idólatras, mas também envolvia práticas sexuais imorais. Por ser Azerá, a consorte de Baal, havia prostituição ritualística, buscando fertilidade, buscando bênçãos divinas em favor da vida. E tudo isso fazia com que houvesse uma estrutura que envolvia 450 profetas dedicados integralmente ao Deus Baal e mais outros 400 profetas dedicados integralmente à deusa Azerá. E no capítulo 18 nós vamos ver que Deus, então, através de Elias, convoca a nação para um desafio. Elias, o representante de Deus, estará ali, confrontando toda a idolatria, a imoralidade de Israel e os seus 450 profetas de Baal. Se você é alguém já com bastante tempo na igreja, você conhece essa história. O desafio de Elias aos 450 profetas de Baal. Mas é interessante aqui um pouco dessa história e trazendo à memória um pouco daquilo que aconteceu, houve um combinado. E nesse combinado, Elias, ele faz uma pregação inicial àquele encontro no Monte Carmelo. No versículo 20 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles e cortem-nos em pedaço e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é o Deus. Então todo o povo disse: O que você diz é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome de seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho, e lhes foi dado, e o prepararam. O desafio foi feito: 2 altares, um para Baal, um para Yahvé. E foi dado uma escolha para o povo de Israel. Ou vocês consideram Baal Deus de vocês, ou vocês consideram Yahvé, o único Deus de vocês. Mas escolham. Não fiquem
balançando de um lado para o outro a partir das suas conveniências. Quando acham que é conveniente buscar Yahvé, vocês estão buscando Yahvé. Quando vocês acham conveniente buscar Baal, vocês estão buscando Baal. Parem de oscilar e decidam. Mas para ajudar vocês nessa decisão, vamos colocar a responsabilidade sobre os dois deuses. Que eles respondam ao nosso clamor. Que eles façam descer o fogo do céu e consumam os nossos holocaustos. E é aquele Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. E o texto diz que ele deu a oportunidade para que aqueles 450 profetas então clamassem. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Versículo 27 diz, gritem mais alto. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, está ocupado, está viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando, em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. O que nós estamos vendo aqui é uma história prática do que significa adoração. Queremos ser discípulos de Jesus. Queremos ser fiéis a Ele, assim como Abraão. Queremos ser obedientes, assim como Moisés. Queremos ser íntimos em oração, assim como Davi. E agora nós estamos entendendo que através de Elias, os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que escolhem o caminho que conduz até Deus, na companhia de Jesus de Nazaré, precisam aprender que esse caminho é um caminho de uma prática, de uma adoração genuína. E o que nós estamos vendo aqui é um momento de adoração a um Deus, ao qual se coloca toda a esperança. E eles trabalham ali em seus rituais durante meio-dia e nada acontece. E o ritual vai ficando cada vez mais intenso. Vai havendo uma experiência que a ponto deles entrarem em transe. E nada acontece. Há um silêncio absoluto. O único ruído são os próprios profetas se cortando, se mutilando, buscando que um Deus responda àquele movimento, àquela experiência sensorial, àquele tumulto, aquele transe grupal, mas nada acontece. Sugestivamente, 2000 anos depois, a igreja de Jesus, assim como o reino de Israel, tem esquecido o que significa a adoração genuína. Temos escolhido alguns atalhos de adoração, atalhos que estão mais onde a busca pela experiência tem sido mais intensa, onde o movimento coletivo, a busca por uma transcendência, exige alguns tipos de sacrifícios, de movimentos, para que haja uma resposta, para que haja uma intervenção. E isso é algo extremamente perigoso e tem acontecido na igreja de Jesus nesses dias atuais, onde nós vemos multidões se aglomerando até quando podíamos, buscando experiências
buscando o fogo do céu, se comprometendo, se sacrificando, se mutilando, para uma experiência sensorial, para um arrepio do corpo, para um transe, para um desmaio. Mas o que nós vemos é que essa adoração, ela não gera resposta, ela não gera intervenção, os céus não se abrem. Em oposição a essa prática, nós vamos ver que Elias, no versículo 30, então, diz assim, que ele chama todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, da qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarros grandes e derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. Interessante que Elias, ele está profetizando ali, ele está sendo esse profeta de confrontação a uma parte de Israel, mas na sua demonstração, na construção do altar, ele mostra, ele identifica que aquele reino faz parte de uma aliança de Deus com um povo, e que aquele povo, mesmo dividido, é o mesmo povo, é o mesmo Deus de Judá, é o mesmo Deus de Benjamim, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, é o mesmo Deus que trouxe a revelação de quem Ele é através de preceitos, de princípios. É o mesmo Deus que Moisés alertou em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, conhecido como Shema Israel. Ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. O que nós estamos vendo agora é que Elias, ele está promovendo, ele está dando início a uma reforma, a um ajuste do foco de Israel. Ele resgata a lei de Moisés. Por isso Moisés e Elias são tão importantes. Se Moisés é aquele que revela a lei, Elias é aquele que relembra a lei. É aquele que vem para dizer, olha, isso é Deus. E eu vou mostrar para vocês o que é adoração. Porque vocês esqueceram. Vocês estão adorando os seus próprios deuses. Vocês inventaram outros deuses. Vocês abriram mão do Deus verdadeiro. Vocês se esqueceram do que Moisés tanto se esforçou para que vocês aprendessem. E diz que ele joga água, ele inunda de água, ele deixa aquilo mais molhado possível. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela terceira vez. E eles encheram, e a água corria pelo altar, e encheu aquela valeta. E à hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar. Preste atenção o que Elias faz. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que o seu povo, e o que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Qual é a diferença? Qual é, na verdade, a adoração genuína?
A adoração genuína, ela é uma resposta. Ela é uma resposta à palavra de Deus, num contexto onde a comunidade entende quem é Deus e o que Deus espera dessa comunidade. Não é algo que alguém experimenta. A adoração não é algo que alguém experimenta. O que nós experimentamos são, muitas vezes, sim, experiências religiosas. Momentos de êxtase. Momentos, e eu não nego que existem mesmo, momentos em que alguns entram em uma êxtase espiritual. Que vislumbram os céus. Vislumbram, de alguma maneira, a presença do Espírito Santo. Mas isso não é adoração. Isso são experiências. São momentos individuais que cada um deve buscar com Deus. Mas a experiência genuína é algo que nós fazemos como resposta ao que Deus já fez, ao que Deus faz e ao que Ele fará. A adoração aqui, na verdade, acontece depois que o fogo desce dos céus. Depois que Elias ora e o fogo desce. E é tão forte, poderoso, o fogo que desce do céu, que ele queima não só o holocausto, mas queima as pedras. Queima tudo. Então o povo cai em si. Versículo 30 diz, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui começa a adoração genuína. Como uma resposta àquilo que Deus faz. O balaísmo, a prática de adorar esse Deus Baal, que Israel aprendeu com esses reis, que foram desobedientes, infiéis, nos ajuda a entender que muitas vezes nós fazemos do cristianismo uma religião de sentimentos. Nós buscamos Deus quando estamos com vontade de fazer isso. Mas os sentimentos, eles acabam dando o tom. Se eu estou bem, talvez eu procure Deus. Mas se eu estou em pânico, eu preciso buscar Deus. Se eu estou horrorizado, onde está Deus? Se eu tenho algum desejo, eu faço uma oração. Se eu estou entusiasmado, eu canto louvores. Percebe que era assim que estava acontecendo a prática de Israel, através da deusa Azerá e Baal. Eles buscavam esses deuses conforme eles tinham necessidades. Precisamos de uma bênção na colheita, vamos fazer holocaustos ao Deus Baal. Precisamos de fertilidade, vamos fazer uma prática ritualística em favor da deusa Azerá. Precisamos, queremos. Mas um cristianismo autêntico, ele é definido e formado pela palavra clara e inquestionável de Jesus. A ninguém se permite que faça o que simplesmente sente vontade de fazer. Deus revelou-se em Jesus, quem Ele é, e Ele exige a obediência. A adoração é um ato de atender a essa revelação e ser obediente a ela. João 15:10 diz, quando vocês obedecem os meus mandamentos, é Jesus falando, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Adoração genuína é uma entrega de toda a nossa vida, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, e começamos a entender que a adoração genuína é um estilo de vida de dependência total de Deus, independente dos meus sentimentos, independente daquilo que eu quero fazer ou não quero fazer. Sabe qual é a grande crise que eu tenho hoje com a volta aos cultos? É que muitos não vão querer vir no culto. Alguns vão até querer, mas por causa dos problemas e das restrições não vão poder. Mas alguns que poderiam, não vão vir, porque está bem. Para quê? Os meus domingos estão sendo tão bons assim.
Eu assisto o culto de pijama, com a minha caneca de café. Não preciso nem escovar os dentes. Mas o que eu tenho aprendido é que é mais que isso. A verdadeira adoração é uma busca intensa por esse Deus. É uma busca intensa de uma vida entregue a Ele, constante, de perceber pequenos movimentos do Senhor. Mas porque nós nos acomodamos, nós nos sentimos confortáveis. E o conforto, nesse sentido, ele é perigoso, porque ele anestesia a nossa alma. Nós nos tornamos, de alguma maneira, apáticos. Mas quando as coisas começam a não funcionar como a gente acha que deveria funcionar, então a gente começa a correr atrás. A gente vai, sobe até em monte, clamando por Deus, faz jejum, oração, vigília. Mas fazemos isso pontualmente. Isso não é adoração genuína. Isso são buscas por experiências que tragam alguma resposta àquilo que eu quero sentir, experimentar e desejo. Quando, na verdade, a adoração genuína é um constante caminhar alinhado com Jesus e a sua palavra, em obediência completa, sincera, integral, 24 horas por dia. A avassaladora derrota e a consequente humilhação dos profetas de Baal no Monte Carmelo foram totais naquele dia. Acabava a rivalidade de longa data entre Baal e Yahvé. Baal não é nada, e Yahvé é tudo. Mas serão necessários ainda mais de 20 e poucos anos para pôr fim a toda a desordem instalada em Israel. Naquele dia, aqueles profetas, não só os 450 profetas de Baal, mas os outros 400 profetas de Azerá, foram mortos. Mas aquilo trouxe uma reação intempestiva de Jezabel, que jurou Elias de morte, e aí é uma outra história para um outro dia. Mas naquele dia, no Monte Carmelo, começou uma reforma. Naquele dia, Deus se manifestou naquele monte, se revelou e mostrou a Israel quem é Deus e o que Ele exige do seu povo. Tanto que, ao sair daquele episódio, Elias tinha 3 ainda missões. Ele tinha que ungir um novo rei, porque ficaria no lugar dos descendentes de Acabe. Ele ungiria um rei estrangeiro que seria instrumento de juízo contra o rei Acabe e a sua família. E ele ungiria o seu sucessor, Eliseu, para dar continuidade a essa reforma através de uma voz profética. Porque é algo que ainda ia precisar de anos, mas que começou no Monte Carmelo. Serão necessários muitos anos para pôr essa desordem no lugar. Mas é no Monte Carmelo onde se inicia a reforma profética, liderada por Elias. Elias, o nome de Elias, agora eu aprendi, eu sei. Elias significa, meu Deus é Yahvé. Mas a pergunta que eu faço a você, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você tem feito de Deus um ídolo? Alguém que você busca quando sente necessidade? Que até se dispõe a se sacrificar para que haja uma resposta que atenda aos seus desejos? Sinceros, não estou dizendo que não são sinceros. O Deus de Elias é diferente. O Deus de Elias não se compra. O Deus de Elias não se convence. O Deus de Elias é o Deus que se revelou a Moisés, como eu sou, e que mandou Moisés escrever
Ouça, Israel, ouça você que está me ouvindo agora. O Senhor, o seu Deus, é o seu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Busque ao Senhor de todo o coração. Não só quando você acha conveniente. Se tivermos uma escolha e temos entre lidar com Deus e com a imagem de um Deus, nós vamos preferir 1000 vezes a imagem do que o próprio Deus. Porque a imagem de um Deus é uma imagem personalizada. E ela está ajustada às nossas exigências. Não só temos prazer em construir essa imagem, usando a nossa imaginação e habilidade criativa, mas também podemos controlá-lo. A imagem é sempre um Deus esvaziado, do Deus em sua totalidade. De modo que podemos continuar a ser os nossos próprios deuses, porque o que nós temos é um Deus que serve a nós. Então quem é o Deus? Somos nós. Volta para a transfiguração, Mateus capítulo 17. Jesus sobe no alto do monte. Vou abrir aqui meu texto de novo. Leva consigo Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Levou-os em particular ao alto do monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus mostra a sua verdadeira essência. O Deus cósmico, majestoso, infinito, que se revelou numa figura humana. Em alguns minutos ele se revela em toda a sua majestade mística, em uma transfiguração, onde a narrativa ela se torna uma busca por através da linguagem, comparar aquele brilho como o do sol. As suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Jesus revela para aqueles homens e mostra quem ele é de fato, não quem nós achamos que é Jesus. E esta revelação plena de Jesus, ela é confirmada por Moisés e por Elias, pela lei e pelos profetas. E se não bastasse isso, uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho, amado, quem eu me agrado. Ouçam-no. E olha, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. A mesma reação que o povo de Israel teve quando o fogo desceu do céu. Porque aqui começa a verdadeira adoração. Prostrados, reconhecendo quem nós somos diante do Criador. Diante do Todo-Poderoso, eu sou. E não esses deuses que a gente tem inventado. Deuses que nós colocamos o próprio nome de Deus, com o qual nós criamos as nossas intenções, com o qual nós fazemos políticas públicas. E colocamos Deus nesse negócio, quando Deus é muito maior. É um Deus que exige de nós reverência, respeito, temor, adoração genuína. É tanto possível quanto comum abraçar o único Deus, o Deus revelado nas Escrituras e em Jesus, e depois sair e fazer uma imagem dele, reduzindo a ele um tamanho que ele se ajuste ao que queremos em Deus. Eu acho esse Deus que se declara como Deus acima de tudo, e o Brasil acima de todos, um Deus muito pequeno. Porque o nosso Deus é muito maior que isso. O nosso Deus está buscando os seus filhos em toda a terra, de todas as tribos, povos, línguas e raças. E eu tenho, muitas vezes, entendido que parece que nós estamos querendo usar um Deus para que Ele abençoe a nossa terra, para que Ele cure as nossas feridas, para que Ele faça o que nós queremos, que nós desejamos. E eu tenho a impressão que Deus é maior que isso.
e que nós estamos manipulando Deus. Essa semana, um pastor foi preso. Um pastor que se identifica pelo seu chamado, pastor Everaldo, presidente de um partido. Semana passada, você deveria ter ficado escandalizado, se não ficou, de conhecer a verdadeira história de uma pastora, que para não quebrar uma aliança de casamento e, de alguma maneira, denegrir toda a sua fama, preferiu articular o assassinato do seu marido, também pastor. É esse o cristianismo que nós queremos que os brasileiros conheçam? É essa a prática de fé que vai marcar a igreja brasileira? Eu acho que não. Sabe uma das coisas mais interessantes que eu percebo em Elias? E que me ajuda como pastor a me posicionar diante de situações como essa? Elias levou uma vida às margens da religião popular da sua época, do poder político da sua época. Por viver às margens, ele não se interessava muito com o que estivesse no centro. Praticamente todos os homens e mulheres que preparam o caminho do Senhor e que se tornou o caminho de Jesus, trabalham às margens e não no centro da política, da cultura, do poder constituído. Porque o poder alucina e enlouquece. Interessante que Elias, ele ia até Acabe e saía correndo. Ele trazia a palavra, confrontava e saía correndo. Ele era homem, ele tinha medo. E nós vamos ver aqui em alguns momentos que ele tinha muitas dificuldades, ficou até deprimido. Mas ele tinha uma visão clara do seu chamado profético. E nós hoje, igreja, nós temos um chamado profético. E nós estamos nos rendendo aos nossos desejos, quando nós fomos chamados para sermos os profetas, para sermos aqueles que, vivendo às margens, continuam defendendo a justiça, o amor, a esperança, o evangelho do reino. Porque nosso Jesus, o nosso Deus, voltará, sim, transfigurado, em graça, justiça, poder, glória, majestade, soberania, junto com os seus anjos. E enquanto isso, a sua igreja precisa manter a sua ação profética, confrontando o status quo, confrontando o poder constituído. Quando esse poder subverte os valores do reino. Quando esse poder público que deveria servir, ele busca ser servido. Mas eu sei que isso é complexo. Não é uma mensagem que vai nos ajudar a discernir todas as coisas. Mas eu creio que isso pode nos ajudar como um início, para entendermos. Vez após vez, Deus, o Espírito Santo, usa profetas para separar o seu povo das mentiras e das ilusões, às quais se acostumamos, e nos põe de volta no caminho simples da fé, da obediência, da adoração de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu convite a você é que você continue caminhando com Jesus. Continue percebendo os movimentos que o Espírito sussurra. Que você não se deixe enganar por grandes movimentos, por grandes agitações, por falsas promessas. Cuidado para não fazer de Jesus
um Deus personalizado. Mas entregue totalmente a sua vida como uma expressão genuína de adoração. Porque Deus é Espírito e está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.